Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com o sermão intitulado O Coração dos Pais Celestiais. Voltou o mês de maio. Em alguns países, ele é chamado de o mês da família, porque há muitos eventos de família neste mês. E também é chamado de Rainha das Estações, pois este mês tem um clima melhor que os outros. No mês de maio, vamos pensar na nossa família espiritual e no coração dos nossos pais celestiais mais uma vez. Além disso, neste belo mês, vamos cuidar dos nossos familiares e pais e mães na terra também. Eu sugiro que este mês de maio seja onde pregamos muito aos nossos familiares. O que vocês acham? Se ainda tem nossos familiares que não vieram à verdade, se eles são nossos irmãos, irmãs, pais ou filhos, eu espero que neste abençoado ano todos possamos pregar a eles e possamos ir ao céu juntos. Era uma vez, havia um homem rico e um pobre agricultor. O rico não tinha filhos, enquanto o agricultor tinha 5 filhos. O rico sempre invejava o agricultor por seus muitos filhos. Um dia, o rico visitou o agricultor e deu uma sugestão. Se você permitir que um de seus filhos seja adotado pela minha família, eu te darei alguma terra e casa que tenho em troca. Ouvida a sugestão, o agricultor e sua esposa ficaram animados, pensando, nós não precisaremos mais sofrer pela pobreza. Eles estavam alegres. De noite, eles colocaram seus filhos para dormir e discutiram qual filho dariam para a adoção. O agricultor perguntou, que tal o filho caçula? Então a sua esposa respondeu, ele é ainda muito pequeno e muito novo. Ele está na fase em que precisa de muito cuidado dos pais. Enviar ele será uma coisa muito difícil para mim. Ponderando sobre o assunto, o marido perguntou, então, que tal o segundo filho? Então a esposa respondeu, ele frequentemente fica doente. Ele precisa ser cuidado por alguém. Não posso enviar ele também. Então, que tal o nosso primeiro filho? De jeito nenhum. Quem vai cuidar da nossa terra se não tivermos o primogênito? Ele é o suporte da nossa família. Nunca posso colocá-lo para a adoção. Então, que tal o quarto filho? Ele vai chorar o dia todo se ele não estiver ao meu redor por um momento. Olhe para os rastros de lágrimas no seu rosto. Ele é um bebê chorão, sem sua mamãe perto dele. Não posso deixá-lo ir. Havia ainda o terceiro filho, que era um causador de problemas na família. Por último, o marido perguntou, está bem, então, que tal o terceiro filho? Então a esposa disse, ele é o que mais precisa de amor dos pais. O agricultor e sua esposa discutiram o assunto toda a noite. A conclusão deles foi que, ainda que houvesse uma boa chance para eles escaparem da pobreza, isso não valia mais do que os seus filhos. Amanheceu o dia. De manhã cedo, o agricultor e sua esposa foram ao rico e disseram, ainda que sejamos pobres e necessitados, criaremos nossos filhos por nós mesmos. Pessoal, este é o coração dos pais. Com o pensamento de escapar da pobreza, eles ficaram temporariamente animados. Mas quando pensaram em qual filho entregariam para a adoção, eles não puderam escolher nenhum dos filhos. Por isso, dizem
que o amor dos pais é maior do que o mar e do que o céu. E também foi dito que se o amor pelos filhos é tirado dos pais, os pais não são nada além de conchas. Os pais parecem ser destinados a amar os seus filhos. Então, por que nesta terra Deus plantou este tipo de coração nos pais humanos? Eu creio que Deus colocou tal coração nos pais humanos a fim de nos fazer entender o amor dos pais celestiais. Porque nós não entendemos realmente o amor de Deus. Deus tem nos dado pais humanos como uma apostila escolar com que podemos aprender. Então, como nós, filhos, podemos retribuir o amor de nossos pais? O que nós podemos fazer pelo seu amor? Na verdade, não importa o que damos ou quanto damos, mesmo que seja o resto da nossa vida, nunca podemos retribuir o favor e mérito concedidos a nós pelos pais. Ainda que um filho seja dedicado aos seus pais, o que ele faz para os seus pais nunca pode ser comparado com o que ele recebeu dos seus pais. Foi dito que o amor e sacrifício dos pais é algo de outra dimensão, não é? É por isso que precisamos visitar frequentemente nossos pais humanos. Se não podemos visitá-los, pelo menos liguemos para eles e perguntemos por eles. Nós nascemos neste mundo pecaminoso porque pecamos no céu. Eu espero que neste mês de maio possamos fazer com que nossos familiares saibam o caminho para receber a remissão de pecados e vamos juntos ao céu. Estabeleçamos um objetivo para salvá-los e coloquemos em ação. Então, o que a Bíblia nos diz para fazer aos nossos pais? Vamos aprender os ensinamentos de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe. Isso é um dos mandamentos de Deus. Já que este é o mandamento de Deus, nós nunca devemos negligenciá-lo, certo? Vejamos Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem, na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Tanto as palavras no livro de Êxodo, quanto as palavras no livro de Deuteronômio, são o mandamento que Deus deu ao seu povo. Todos os nossos membros da família de Sião devem honrar seus pais e suas mães, seguindo esse mandamento de Deus. Além do mais, devemos obedecer aos nossos pais, espirituais e eternos, com todo o nosso coração, mente e alma. Através do mandamento de honrar nossos pais humanos, vamos pensar sobre nossos pais espirituais. Vejamos Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. Versículo 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer o quê? Te fazer bem. Deus são os pais de nossos espíritos. E nosso Deus, nossos pais espirituais, precisava guiar os israelitas por muitos caminhos no deserto durante 40 anos. No deserto, havia muitas provas, tentações e obstáculos que eles tinham de vencer. Deus podia fazer o caminho regular e suave.
Deus tinha o poder de guiá-los a caminhos fáceis e confortáveis. Mas, ao olharmos para os caminhos que os israelitas andaram, podemos ver que Deus colocou os israelitas, seus filhos, em muitas dificuldades, provações, tribulações e provas. Por que Deus fez isso? Era para, no final de tudo, fazer bem a eles, para dar a eles as bênçãos. Eles não podiam receber as bênçãos sem passar por todas essas dificuldades. Já que os pais sabem qual caminho os filhos devem tomar para serem abençoados, eles dizem: estude com afinco, ainda que os outros sejam preguiçosos. Você deve estudar agora. Então, seu futuro será promissor. Eles dizem isso porque eles já tiveram essa idade. Mas os filhos ainda não viveram essa idade e eles não conhecem o futuro. Por isso, eles querem escolher um caminho fácil, agradável e menos doloroso. Por todos os 40 anos no deserto, Deus guiou o seu povo no deserto. Não era para dar a eles sofrimentos ou dificuldades, mas para guiá-los à terra de Canaã. Esse era o único caminho para a terra de Canaã. Por fim, o que Deus queria dar a eles? Ele queria dar bênçãos a eles no final. No processo de guiá-los ao lugar de bênçãos, às vezes, um deserto áspero aparecia diante deles. Às vezes, eles eram expostos ao ambiente onde não havia comida. E às vezes, a uma circunstância difícil, onde as necessidades básicas do homem, como comer e beber, não eram satisfeitas. Contudo, tudo isso era o caminho para bênçãos. Deus nos desperta para o fato de que os colocou nessas dificuldades para que no final tudo pudesse ir bem com eles. Às vezes, nossa vida para o Evangelho pode parecer difícil. Vocês podem querer desistir no meio do caminho, como os israelitas, que andaram no deserto por 40 anos. Ai, eu tenho que viver esta vida a fim de ir ao céu? É duro, é doloroso, é difícil. Por causa desses pensamentos, vocês podem querer desistir, mas Deus nos encoraja e nos anima, sempre dizendo: vocês são a minha única atenção. Deus está nos orientando, até mesmo hoje. A razão é porque este é o único caminho ao reino dos céus. Não há outro caminho. No caminho ao reino dos céus, todas as dificuldades são colocadas diante de nós. Um pouco de dificuldade e problemas estão esperando por nós. Sem passar por essas coisas, não podemos alcançar o reino dos céus. Por esta razão, Deus nos guia por esses caminhos. Os filhos não entendem porque seus pais dizem para estudarem com dedicação. Quando vocês se tornam pais ou mães, vocês entendem porque seus pais lhes diziam isso antes, não é? Alguns de vocês podem estar pensando: ah, se eu tivesse ouvido meus pais e estudado com dedicação, eu não teria me arrependido. Mas naquele momento, a profundidade dos nossos pensamentos era rasa. Os filhos não viveram ainda a vida dos seus pais. Como estiveram na mesma situação, depois de viverem a vida dos seus pais, o que estão dizendo aos seus filhos? Repetimos as mesmas palavras que nossos pais nos disseram. Quando nós éramos jovens, nós ficávamos irritados de ouvir isso. Agora, contudo, dizemos as mesmas coisas que odiávamos ouvir aos nossos filhos. Isso porque aquele caminho era o caminho certo. Vocês não concordam? Nós estamos agora percorrendo o deserto da fé espiritualmente. No final desta vida, a alegria e bênçãos eternas estão esperando por nós. Nessa jornada, existem tentações, dificuldades, obstáculos ou armadilhas. Nós não sabemos como evitar ou vencê-las, mas Deus sabe.
Já que Deus sabe, hoje Ele diz, vá por este caminho. E diz amanhã, vá por aquele caminho. Somente quando vamos aonde quer que Deus nos guie, podemos alcançar que lugar? O eterno reino dos céus. Hoje é o Dia dos Pais. Eu espero que todos os nossos amados membros de Sião nunca se esqueçam da graça dos pais celestiais. Além disso, não se esqueçam da graça dos seus pais humanos, que foram estabelecidos na terra pelos nossos pais celestiais. Vocês devem pelo menos ligar para eles, ou vocês podem ir vê-los. Ainda que eles digam, você não precisava vir, já que está ocupado. Eles não querem dizer isso. Não se vire ainda que seus pais digam isso, pensando, eles não gostam que eu venha vê-los. Ao invés disso, tenha um bom momento com seus pais, fazendo pelo menos uma refeição com eles. Para que vocês crescessem tanto assim, seus pais passaram por muitas dificuldades. Seus pais os criaram para serem bons filhos. Na terra, o dever filial também é importante. Mas o que é mais importante é dar a eles o presente do eterno reino dos céus. No mês da família, o melhor presente deve ser o reino dos céus, certo? Eu espero que nós possamos dar o presente aos nossos pais, com certeza. A Bíblia diz, e afinal te fazer bem. Nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestial prepararam algo para nós. Vamos encontrar o que é isso em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Todas estas palavras são como? São fiéis e verdadeiras. Assim Deus disse. No final, nós seremos guiados ao lugar onde a alegria e felicidade transbordam para sempre, e onde não haverá mais lágrima, morte, luto e dor. Essa é a vontade de quem? Dos pais celestiais. Mesmo se os pais têm coisas que não são boas, eles querem dar boas coisas aos seus filhos. Este é o coração do pai e da mãe. Foi dito que os pais não são nada se o seu amor pelos filhos é tirado deles. Este é o amor dos pais. Cumprimentando o mês da família, nós, filhos, precisamos pensar seriamente como podemos fazer o nosso dever filial para nossos pais. Fazer bem para eles fisicamente também é um bom caminho. Mas o que é mais gracioso e verdadeiro presente é fazer o bem para eles espiritualmente. Eu espero que possamos fazer isso com certeza. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Nosso Pai e Mãe Celestiais prometeram a herança eterna a todos os filhos de Sião, a fim de recebermos a promessa da eterna herança, que nunca desaparecerá, nem acabará. Deus nos disse para guardar a lei da nova aliança. Assim como as pessoas deste mundo desfrutam de muitas coisas na terra, nós, às vezes, podemos ser tentados a viver uma vida mundana. Mas Deus sempre nos disse para permanecer
na nova aliança e seguir a lei da nova aliança. Isso porque somente a lei da nova aliança pode nos guiar ao lugar onde não há mais morte, dor ou sofrimento, já que este é o único caminho que nos guia ao abençoado mundo celestial, aonde nós devemos ir no final. Deus nos pediu para seguir a lei da nova aliança. Cristo, o mediador da nova aliança, morreu como resgate para nos libertar dos pecados que cometemos sob a primeira aliança. A fim de recebermos a promessa da eterna herança, Ele instituiu a nova aliança. Hoje, vamos mais uma vez entender o amor dos pais celestiais através do amor dos pais humanos na Terra. Quando nossos pais nos repreendem e nos disciplinam, isso é para quê? Para nós irmos bem ou para irmos mal? Qual deles? É para ir bem conosco, com seus filhos, não é mesmo? Com os nossos pais celestiais é o mesmo. É para fazer tudo ir bem conosco, afinal. Os pais celestiais amam cada um de seus filhos. Eu disse a vocês uma história sobre um agricultor com 5 filhos. Como ele e sua esposa, o pai e a mãe celestiais nunca desistem de nenhum de nós. O amor de Deus é sem fronteiras. Deus diz, percorram o caminho da nova aliança e vivam uma vida de acordo com a nova aliança. A razão de Deus dizer isso é para nos dar bênçãos, afinal. Tudo isso veio do amor de Deus, que quer que recebamos o reino dos céus como herança. Às vezes, Deus guiou os israelitas por um caminho longo no deserto, ainda que eles chegassem perto de Canaã. Ou fez com que eles fizessem um desvio por um longo tempo de 40 anos, ainda que a distância fosse o bastante para alcançar em 10 dias. Contudo, não era para afligir seus filhos. Deus fez isso a fim de fazer o quê? A fim de abençoar os seus filhos, afinal. Em comemoração a hoje, o Dia dos Pais, nós tivemos um tempo para pensar sobre o coração dos pais celestiais. Com que amor nossos pais celestiais cuidam de nós? Nós não devemos nos esquecer do amor e graça dos nossos pais humanos. Além disso, nós nunca devemos nos esquecer do amor e graça dos pais celestiais, que vieram a esta terra e viveram uma vida dura por nós, no tabernáculo terreno. Às vezes, quando nós seguimos a lei da nova aliança, nossa vida parece inferior à vida deste mundo. No futuro, contudo, como a situação mudará? A fim de nos dar o mundo da vida eterna, da alegria e da bênção, todos os dias, onde não há mais morte, pranto ou dor, os pais celestiais dizem, coloquem de lado o presente prazer, vençam a alegria mundana por um tempo e nos sigam. Eles nos ensinam a nova aliança e nos guiam com a nova aliança, para que, afinal, tudo possa ir bem conosco. Eu espero que todos nós compreendamos o coração dos pais celestiais e demos mais glória a eles em maio. É claro, nunca devemos negligenciar honrar nossos pais humanos. Isso também é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Este é um dos mandamentos de Deus para a humanidade. Nós devemos sempre fazer nosso dever filial, honrando nosso pai e mãe humanos, esperando que nos tornemos esses filhos fiéis. Concluo o sermão. Muito obrigado.